Então, nossas melhores vibrações para o Marcos, para que ele se sinta em sua própria casa. Com certeza. Então, eu vou ficar por aqui, tá? Sim. Bom, pessoal, boa noite, né? É a nossa última reunião antes do Natal, né? Daí a ambientação de alegria, de emoção que a gente está sentindo aqui na nossa casa, desde que a gente entra por esse portão aqui. Eu não vou ser o último palestrante da casa que vai dizer sempre no mês de dezembro que o mês de dezembro é um mês diferente. É um mês diferente. O ar que respiramos é diferente. As emoções, né, jorram dos nossos corações. Ficamos mais sensibilizados para com o próximo. Por quê? Porque certa vez o Chico falou para a gente que a falange de Jesus, aquela falange lá daqueles espíritos de altíssima hierarquia espiritual, que você falou por aqui conosco, né, os espíritos crísticos, né, de primeira ordem, esses espíritos chegam à Terra em uma grande quantidade, como uma nuvem de amor, envolvendo todos nós, devido aos miasmas que projetamos nesse período. Mesmo que a gente esteja pensando nos presentes do Natal, na mesa farta, para compor a mesa lá no dia 24, para o dia 25, mesmo assim, nós pensamos em Jesus. Então eles se aproveitam dessas vibrações e chegam como nuvens que envolvem todos nós. Daí a leveza do ar. Um mês muito especial, totalmente diferente dos outros. Mas o Chico falou um detalhezinho também no final lá dessa conversa que ele teve, que está registrado um desses livros que falam dos casos do Chico, né? E ele diz lá no finalzinho o seguinte, que quando vai passando o Natal, essa nuvem vai se deslocando, vai voltando para o local de origem, e aí vai se revezando com espíritos completamente infelizes, porque os nossos pensamentos começam a se projetar para o Ano Novo e depois para o Carnaval, o Carnevale, que nós vamos até comentar aqui rapidamente. Portanto, há uma substituição aí de elementos, né? E os espíritos trevosos chegam também em nuvens. Tanto que Emmanuel, certa vez, descreveu esse momento, e até Bezerra de Menezes, que é um grande trabalhador no período do Carnaval, com a sua legião de trabalhadores. Por isso que a nossa casa ajuda, nesses momentos, no encontro da família espírita, que vai ter aqui, todo ano tem, o nosso ENEF. A garotada vai lá para a Comerge. Algumas casas espíritas abrem as suas portas para estudar o Evangelho, porque a equipe de Bezerra necessita dessas vibrações, desse ectoplasma que nós doamos, até mesmo na nossa casa, quando estamos refletindo, né, sobre o Evangelho de Jesus, para ele poder socorrer aqueles desatentos que caem durante o Carnaval. Então aquela nuvem, diz Bezerra, vista lá do plano espiritual superior, é uma nuvem negra que envolve toda a área do Rio de Janeiro. No Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que ainda não é, mas seremos nesse processo de regeneração, dificultando, inclusive, a chegada a esse momento. Mas os espíritos superiores são taxativos. Conforme o planeta for evoluindo, conforme atravessarmos o período de regeneração, para depois chegarmos ao estágio de planeta de felicidade, o Carnaval vai acabar. Ele irá acabar aos poucos, porque é uma lei natural. É a lei da evolução, a lei da felicidade. E por isso que a falange de Jesus, de Bezerra e de Eurípides, que trabalham sempre juntos, estarão sempre ajudando aqueles que, porventura, escorreguem nesse período de tanta tragédia, tanta desgraça, tanta infelicidade. Mas no Carnaval estaremos aqui para conversar sobre isso. Na segunda-feira de Carnaval, a casa vai estar aberta, à noite, e nós vamos falar sobre isso. Mas hoje nós vamos falar de Jesus. Um pouquinho sobre a sua época
E o Natal, como é que chegou, né, essa data Natal? Como é que foi engendrado essa proposta, né, do natalício de Jesus? Mas antes nós temos que contar com a história, né? A doutrina espírita também tem muita história para contar. Tem muita coisa boa. Quando você lê a história geral, a história do Brasil, a história do planeta, da criação, você se depara com a Gênese, você se depara com vários livros de Emmanuel, vários romances espíritas, que atrás, no pano de fundo, vai mostrando o verdadeiro motivo de todo aquele acontecimento do nosso planeta, desde a sua criação até os dias de hoje, o porquê foi necessário e o que estava por trás disso tudo. Somente a doutrina espírita consegue nos dar esse tipo de literatura que mexe com as nossas emoções, porque somos espíritos milenares. E todos nós, vivenciamos essa história que hoje a gente estuda lá na escola, vemos os filmes da televisão. Somos espíritos milenares, gente. Já estamos aqui na Terra muito antes da chegada de Jesus. Já passamos lá pela Palestina, pela Idade Média, Alta ou Baixa Idade Média, na Velha Europa, e agora a gente está aqui, no Brasil, graças a Deus no Brasil. E graças a Deus na doutrina espírita, dentro de uma casa espírita. Porque o nosso passado delituoso, e graças a Deus a gente não lembra, poderia ter nos empurrado para outros destinos. Mas graças a Deus estamos numa casa espírita. E a doutrina espírita nos traz, portanto, a ideia dos exilados de capela. Os exilados, que já está acontecendo no planeta Terra. Muitos já estão sendo exilados do nosso planeta. Certa vez o Chico, comentando com alguns companheiros lá de Sacramento, com a tia Igorina, dizia naquela linguagem mineira, que isso na década de 80, que a equipe espiritual superior estava dando oportunidade aos últimos espíritos, ainda brutalizados pela ignorância, pela maldade, pelo ódio. E na linguagem do Chico, naquela linguagem mineira, ele disse assim: o plano espiritual superior está raspando o tacho do umbral. Ou seja, dando a última oportunidade. Mas, pelo que a gente está vendo aí nos noticiários, nas mídias em geral, muitos não estão aproveitando essa última oportunidade. E assim que desencarnarem, serão levados para um outro orbe, para lhe dar continuidade à sua evolução espiritual. Tal qual aconteceu na constelação de Cocheiro, numa estrela chamada Capela. Aconteceu a mesma coisa que está acontecendo agora. E vieram uma leva de 4 povos distintos, bem distintos um do outro, com as suas características, foram exilados aqui para o nosso planeta há mais de 4.000 anos atrás, por volta de 4.000 anos atrás. Um deles era o povo ariano, o povo bárbaro, talvez o mais revoltado com tudo, com a perda do paraíso, né? Eram os espíritos mais revoltados. Não era à toa que eram chamados de bárbaros. E dizimaram quase todo o norte da Europa, parando às portas de Roma, né? Eles viviam para conquistar, para matar. Tudo que se movia, eles matavam. Não perdoavam ninguém, velhos, crianças, mulheres. Eram talvez dos 4 povos, o mais revoltado de todos. Esse é o povo ariano. O povo hindu, que se perdeu nas suas castas, mas que tinha um compromisso muito grande com Jesus, governador do nosso planeta. Tudo isso permitido por ele. Mas se perderam naquelas, vamos dizer assim, escalas, né, sociais, econômicas, políticas, as castas, que dividiu, e até hoje ainda dificulta a união com Jesus e com Deus, nosso Pai Criador, lá nesse continente asiático. São os hindus, que infelizmente até hoje não entenderam a proposta, né, da divindade e de admirar Deus, nosso Pai Criador, como Deus único, e fora daqueles
aquelas alegorias, né, que nós sabemos que ainda existe muito nessa religião. Os egípcios, inquestionavelmente inteligentes, onde até hoje nós não sabemos como é que isso aqui foi construído, essa pirâmide aí. Como é que eles sabiam que no baricentro da pirâmide, né, no ponto geométrico, né, central da pirâmide, ali que fica a câmara do faraó, a câmara do rei, é ali que tinha que ser colocado o sarcófago para a mumificação ser 100% perfeita. Da onde eles tiraram essa ideia? Por que que a pirâmide tinha que estar direcionada ao norte magnético da Terra? Se até hoje tem gente que não sabe nem que existe esse norte. O norte magnético, tem vários tipos de norte. Eles trabalhavam com o norte magnético, e sabendo que a cada ano mudava alguns graus e minutos em relação à rotação do planeta. Como é que eles sabiam isso? A inteligência da matemática, da geometria, tudo, né, colocado para admirar os seus deuses e para voltar à Terra. Só que num raciocínio ainda muito brutalizado, porque eles acreditavam que iam voltar no mesmo corpo. Por isso que os faraós eram colocados aqui dentro com todos os escravos que os cercavam, inclusive animais. Todos eram colocados dentro da grande pirâmide. Mas é um povo muito especial. E o povo escolhido por Deus para a chegada de Jesus, os israelitas, que também se perderam dentro da sua glória, da sua história, onde até hoje eles não aceitam Jesus como aquele emissário divino que veio para nos libertar. Alguns ainda bem, vamos dizer assim, amigáveis, alguns israelitas ainda bem amigáveis ao cristianismo, alegam que ele foi um grande profeta, mas nada mais do que isso. Mas não aceitam Jesus como nós aceitamos, como o grande emissário de Deus, nosso Pai Criador. Aí estão os 4 povos. E em especial, ao povo israelita, a terra prometida, né, nós temos que analisar o contexto histórico, geográfico e político daquela época em que nasceu Jesus. Era uma época complicada. Geograficamente falando, aqui nós conseguimos, né, um mapa da Palestina na época de Jesus. Está tudo aqui, ó, tudo que a gente precisa saber. É uma terra de contrastes, desertos, locais onde tinha muita plantação, árvores frondosas, e do outro lado, deserto completo. Então era um território que era margeado por aqui, pelo mar Mediterrâneo, no extremo oeste. Ao leste ficava o rio Jordão, por aqui, que chegava até o Mar Morto, que estava aqui. Aqui está Samaria, Judéia, Galiléia, né? E relativo aos aspectos climáticos da Palestina, pode-se dizer que era um clima que apresentava também contrastes e oscilações em relação ao clima chuvoso e quente daquela época. A Palestina possuía 2 estações bem definidas, segundo os geógrafos pesquisadores, um período chuvoso e outro de intenso calor. Esse é o painel geográfico em que Jesus nasceu. E no aspecto político? Roma, ao conquistar, ao dominar, ao escravizar, ela tinha uma política muito interessante para aqueles governantes nativos, que no caso, na época de Jesus, na época de Jesus, era Herodes o Grande. Herodes era o governante, era, vamos dizer assim, o rei da Palestina naquela época. Então, quando eles foram dominados pelos romanos, a tática, a ideia de Roma era manter o governante nativo ainda dominando o povo, mas submisso ao governo romano. Então, tudo isso sob os olhos de Roma e na figura local de Pôncio Pilatos. Esse é um afresco que nós conseguimos na internet, a expressão, a figura mais verdadeira de Pôncio Pilatos. É essa daqui. Então, os romanos permitiam que alguns governantes nativos, porém vassalos de Roma, né, existissem na Palestina. Olha, você toma conta do teu povo, acabe com qualquer revolução, rebelião, porque senão todos serão mortos.
Inclusive, você vai perder o teu reino. Aí, talvez, por causa disso, Herodes foi mais déspota do que os próprios governantes romanos, para não perder o seu poder, a sua riqueza, o seu ouro. E tinha um problema ainda, né? Que eram as 12 tribos de Israel que estavam ali reunidas. E Herodes era descendente dos idumeus, lá da turma de Esaú, e não era bem visto pelas outras 11 tribos. Portanto, ele era uma pessoa que era tida como uma pessoa perigosa, ardilosa, astuto, invejoso e cruel. A história mostra isso. Matou filhos e até esposas para se manter no poder. Como governante, foi eficiente e um grande político. Edificou muitos prédios, e entre a sua maior contribuição aos judeus foi o embelezamento do Templo de Jerusalém, todo decorado com mármores caríssimos, branco, ouro, pedras preciosas. O latim era a língua do Império Romano, mas no Oriente o idioma que se falava era o grego. Além do grego, os habitantes da Palestina falavam o aramaico e o hebraico, que era uma língua mais religiosa. E provavelmente Jesus e os seus primeiros discípulos falavam 3 línguas, eram trilíngues. Eu não sei se vocês sabem qual foi o final de Pôncio Pilatos. A história não mostra isso, mas a doutrina espírita completa, né? Aliás, muita coisa que Jesus fez e que nós espíritas sabemos, pelo lápis de Amélia Rodrigues, somente nós espíritas sabemos, porque isso não está no Novo Testamento. Inclusive o final de Pôncio Pilatos. No livro de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 24, é um capítulo só sobre Pôncio Pilatos. Desde o momento em que ele lavou as mãos e falou, olha, isso aí não é comigo, esse problema é de vocês, resolvam. Desde o momento que ele lava as mãos, diz a espiritualidade amiga, que ele nunca mais dormiu com tranquilidade, sempre tendo pesadelos. Começou a entrar num tipo de depressão, foi enviado de volta para Roma, foi exilado para a Suíça, onde Roma tinha algumas unidades militares ali, foi definhando politicamente, ficou praticamente cego, e diz Amélia Rodrigues, no final lá do livro, do capítulo, buscou um vulcão desativado, subiu e se jogou lá de cima, se suicidando. Muitos não sabiam disso, né? Esse foi o final de Pôncio Pilatos. Nunca mais foi o mesmo, depois que lavou as mãos. E foi definhando dia após dia. Esse foi o seu final. Capítulo 24 do livro Pelos Caminhos de Jesus. Amélia Rodrigues. No contexto religioso, nós vemos o judaísmo. O judaísmo na Palestina se colocava de uma maneira até autoritária pelos doutores da lei, que dava extrema observância ao Torá, ou seja, a lei que indicava instrução e ensino à revelação divina. Começaram a estabelecer as sinagogas, que são verdadeiras assembleias ou igrejas, onde quer que pudesse ser encontrado 10 ou mais judeus já podiam montar as suas assembleias, as suas sinagogas. Tinha que ser do sexo masculino, e no contexto do Novo Testamento, a nação judaica não era homogênea, como nós falamos. Eram 12 tribos que se degladiavam entre si, irmãos entre aspas, mas com doutrinas diferentes, ideologias diferentes, tradições, histórias diferentes, movidos até por motivações políticas e religiosas. Sendo que, nesse sentido, cinco partidos políticos se degladiavam entre si, se matavam mesmo.
eram os saduceus com os fariseus, com os essênios, com os zelotes, que era a turma lá de Barrabás. Daí foi o grande erro de Pôncio Pilatos. Quando Pôncio Pilatos coloca Barrabás ao lado de Jesus, ele pensou, poxa, esse nazareno vai ser solto, ele é inocente. O outro é um bandidão, é um criminoso, um assassino, era um terrorista daquela época. Todo mundo, mas quem estava na plateia ali? Era o pessoal lá da terra dele, era esse pessoal aqui, eram os zelotes. E todo mundo gritou Barrabás. E aí foi o grande espanto de Pilatos. Ele não poderia contradizer, né, uma regra da Páscoa, né, judaica, que era libertar um escravo. Ele foi escolhido. Então, sabendo que Jesus era inocente, lava as mãos. Mas ele poderia ter revertido essa história. Mas as profecias teriam que ser cumpridas, né? Então, esses 5 partidos... os herodianos também, né? Perdão, tem os herodianos aqui também. São 5 grandes partidos políticos daquela época em que Jesus veio até nós. Saduceus, fariseus, essênios, zelotes e os herodianos, que formavam os partidos políticos e seitas que se misturava. A política se misturava à religião. Se misturava tremendamente. E talvez por isso que Jesus foi condenado à cruz. Mas quem foi Jesus? Nós, espíritas, entendemos perfeitamente tudo isso que está colocado aqui. Governador da terra, Jesus já era Jesus há 2000 anos atrás. Ou melhor, há 7,5 bilhões de anos atrás, quando o planeta foi criado. Ele já era Jesus. Ele já era Jesus. Então, por mais que a gente possa fazer reflexões de alto nível filosófico, ninguém vai conseguir aqui entender Jesus se a gente não consegue nem entender quem foi Eurípides Barçanufo, espírito amigo de Jesus, que segundo o próprio Chico, lá no livro lá da Corina Novelino, Eurípides, o Homem e a Missão, na sua introdução, ele escreve lá, que falar de Eurípides é o mesmo que falar da biografia do Senhor Jesus. Isso foi o Chico que falou, não sou eu que estou falando. Se a gente nem entende o nível, a escala evolutiva de Eurípides Barçanufo, como é que a gente vai querer entender de Jesus? Há 8 bilhões, 7,5 bilhões de anos atrás, ele já era Jesus. E olha, nós vamos chegar lá. Todos nós. Se existe determinismo na doutrina espírita, uma delas é que nós seremos espíritos puros, felizes, de primeira ordem. Só que uma vez perguntaram ao Divaldo qual é essa distância entre nós e a Jesus. E o Divaldo respondeu, não para ficar desanimados, mas é o mesmo do ser vegetal para o ser hominal. E entre o vegetal e o hominal ainda tem um animal ali no meio. Então não é para ficar desanimado não, mas é muito distante. Anos-luz de distância. Mas nós vamos chegar lá. Um dia teremos um planeta para governar também. Nós vamos chegar lá. Uns vão chegar até mais rápido que o outro. Porque lá no livro Consolador de Emmanuel, ele coloca essa verdade aqui. Ó. Ele evoluiu em linha reta. Está lá no livro do Consolador. Muita gente não vai entender isso. Ele só evoluiu em linha reta. Ele nunca errou, nunca teve um pecadinho aqui, outro ali, porque nós somos tão inferiores, tão imperfeitos, que nós não conseguimos entender alguém que evolua sem errar, sempre usando bem o livre-arbítrio, na escolha do bem e do mal. Igual a Jesus, existem bilhões, trilhões, quatrilhões de espíritos iguais a ele. Não tem um Jesus só, não. Infinitos espíritos iguais a Jesus, que evoluíram, sempre escolhendo o caminho do bem. Nós, seres brutalizados pela ignorância, pelo materialismo, pela busca do ter, não vai entender isso. Mas está bem claro lá no livro Consolador. De moral inabalável. Ele passou por todos os testes que vocês possam imaginar enquanto encarnado aqui na Terra. Nasceu em Belém, da Judéia, e depois voltou para Nazaré, como está lá escrito em Mateus e Lucas. Viveu entre os essênios? Não sei.
conviveu com eles? Não sei. Esteve com eles? Possivelmente, porque no livro A Grande Espera, de Corina Novelino também, nós vamos ver ali uma história belíssima, onde Jesus se encontra com Eurípides, numa pequena tenda de essênios. Eurípides naquela época era Marcos, o essênio. E o livro chama-se A Grande Espera, para descrever exatamente o momento em que esses dois espíritos se encontraram numa tenda essênia, tipo essas tendas árabes que a gente vê aí na praia, algo desse tipo. E as testemunhas oculares afirmavam que luzes faiscantes saíam de dentro daquela tenda. Porque nós não sabemos a hierarquia espiritual de Eurípides e muito menos de Jesus. Alguma coisa aconteceu. Encontro de amigos, de velhos amigos? Possivelmente. Os dois jovens, na faixa de 12 a 13 anos de idade. Existe uma relação, sim, entre Bezerra, Eurípides e Jesus. Existe. E quando a gente tiver um merecimento, a gente vai saber isso tudo. Ainda está muito cedo para a gente aprender determinadas coisas, mas nós vamos aprender futuramente. E isso tudo eu coloco aqui para desmistificar a essência da agênere de Jesus, fenômeno de agênere. Ele foi uma materialização luminosa. Nós, pelo menos desta casa, enquanto vocês frequentarem aqui, nós vamos sustentar o aspecto que Jesus veio até nós no processo normal de reencarnação. Teve mãe, teve pai, teve corpo, teve perispírito, mesmo sabendo que foi talvez a maior prova, não foi na cruz, foi plasmar, sei lá, materializar um perispírito que ele já não possuía, mas para reencarnar aqui tem que ter esse perispírito brutalizado, para conviver com a matéria materializada, brutalizada. E ele fez tudo isso e veio. Deixamos de lado as teses rustenguistas, né? E vamos ficar com a filosofia dos amigos espirituais e com Kardec, um espírito de verdade. Ele era de carne e osso igual a gente. Nasceu igual como a gente nasce. Porque se isso não fosse verdade, tudo aquilo que ele fez seria um grande teatro. Um grande teatro. Ele sofreu, sim. Ele sofreu. Chorou. Foi castigado, foi torturado. Sofreu como todos nós sofremos se estivéssemos na situação dele. Então isso é só para deixar bem claro que ele não é uma farsa, não é um fenômeno de agênere. Aqui nesta casa sempre iremos sustentar a versão de Kardec e do Espírito de Verdade. Espírito crístico, como você falou, puro de primeira ordem, como está lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, espíritos das primeiras escalas espirituais, com as características de que eles não têm mais nenhuma necessidade de reencarnar há séculos e séculos e séculos de anos atrás, e não tinha necessidade mais de reencarnar, não tinha. E o perispírito dele era uma coisa que foi se intensificando, ficando quase como um negócio quase que invisível, mas ele tinha lá. A gente costuma dizer que ele não tem perispírito, não é bem assim. O perispírito ele vai diminuindo, intensificando, mas tem lá alguma coisinha ligada ao perispírito. E nós ainda vamos aprender muito sobre isso ainda. Porque o próprio Kardec falou que a doutrina espírita não acabou não está concluída. Os estudos não estão concluídos. Muita coisa nova vai chegar. E conforme o nosso merecimento, dentro desse processo de regeneração, as coisas vão chegar. Né? Então, filhos de pais judeus, no início do seu ministério, José não é mais citado por uma coisa simples e natural. José já tinha desencarnado. José já era velhinho quando Jesus nasceu. Daí, o comentário da população se aquele filho era realmente de José. Será que José tinha condições de ser pai? Tinha fofoca naquela época ainda, pessoal. Tinha fofoca sim. E José estava no meio. Será que ele é o pai da criança? Ele é muito velhinho, como é que ele vai ser o pai desse neném que nasceu aí? Mas José não é mais citado após aquela visita de Jesus ao templo, aos 12 anos, porque ele simplesmente desencarnou. Desencarnou.
era culto, polido, gentil. Falamos aqui que ele dominava 3 línguas ou até mais, porque tinha lá o latim e o grego lá, que se misturavam também. O hebraico e o aramaico nós já falamos. E após o seu desenlace, o seu desencarne, começam as complicações. Os fundamentalismos religiosos não são de agora não, pessoal. Não é com o Estado Islâmico, com o povo muçulmano. Aliás, se você lê o Alcorão, não tem nada a ver com isso que eles fazem lá. É amor e paz. É o fundamentalismo que leva a você passar dos limites por causa de uma doutrina que não é raciocinada. A doutrina espírita nunca vai permitir tal coisa, porque podemos tudo, falar sobre tudo, perguntar sobre tudo, não proíbe nada e te deixa à mercê do seu livre-arbítrio e pelas péssimas opções do seu livre-arbítrio. É por isso que você está na Terra hoje, por não ter sabido utilizar melhor o seu livre-arbítrio. Não levou a bom termo aquilo que Jesus sempre pediu da gente, que é a reforma íntima. E por isso a gente está reencarnando há várias décadas, séculos. Quantas encarnações a gente já teve, quantas ainda teremos, como eu digo sempre, até a gente aprender a conjugar 2 verbos, né, mas de verdade, de coração, que é o verbo amar e o verbo perdoar. Enquanto a gente ainda não aprender a conjugar esses 2 verbos, estaremos exatamente reencarnando na Terra. É o planeta ideal para receber espíritos como nós. Egoístas, vaidosos, vingativos, rancorosos. É o planeta certinho. E quando aprender a amar de verdade, a perdoar de verdade, não vai mais reencarnar aqui, vai para um outro orbe muito mais evoluído que a Terra. Mas enquanto isso, vai ter que ficar por aqui. Então começou então as redes de contato, as redes ou as várias faixas de pensamentos, de orientações religiosas diversas, provocando o surgimento dos judeus cristãos ortodoxos, dos judeus cristãos liberais, que eram os chamados helenistas, que no caso eram Estevão e Paulo. A educação politeísta dos discípulos não judeus, que começaram então a endeusar Jesus como próprio Deus. E Paulo então sai por aí evangelizando na Ásia Menor e na Europa, enquanto Tiago, com uma outra doutrina, com outro pensamento religioso em relação a Jesus, vai na Palestina, na Síria, na Pérsia, na Velha Arábia. Então as coisas já começaram. Foi só Jesus desencarnar que as coisas começaram a se complicar. E não parou aí não. O problema do cristianismo, porque, gente, cristianismo é coisa do homem. Religião é coisa do homem. O próprio Jesus não tinha religião. Sua religião era o amor. Ah, mas ele nasceu na Judéia, e como é que fica Moisés? Ele amava Moisés. Ele amava Moisés. Respeitava tudo aquilo que Moisés escreveu, respeitava o Torá, amava a religião judaica, mas não tinha religião. Sua religião era o amor. E aí surgiu um confronto, o primeiro confronto do cristianismo, em relação ao ensino de Jesus e ao cristianismo que os homens começaram a manipular através de conceitos, interpretações e atos, baseando-se falsamente na palavra de Jesus. Até guerras promoveram, guerras santas, cruzadas. Até hoje ainda existem guerras religiosas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais ou menos é o que acontece no movimento espírita, que eu também costumo dizer que são 2 coisas diferentes. Doutrina espírita e movimento espírita. Doutrina espírita é a base, é Kardec. O movimento espírita somos nós. E aí a gente já sabe o que é que a gente faz com a nossa doutrina, né? Se dentro da casa espírita não tem amor, não tem unidade,
Quantas palestras do Divaldo, que no final dos encontros recebe a mensagem do nosso Bezerra de Menezes, incentivando a unificação do movimento espírita, porque ainda não nos amamos. Temos que nos amar, gente. Se nem dentro da casa espírita a gente consegue fazer isso, e em relação à humanidade? Então temos que começar a fazer o trabalho de casa. É muito difícil, sei. Somos homens velhos, né? Aquele homem velho que nos persegue, né? Pela nossa péssima escolha do livre-arbítrio. Mas nós temos que vencer isso aí. Nós vamos tropeçar, vamos levantar, vamos continuar. E é por isso que estamos na Terra, para aprender. Com muita dor mesmo. Mas estamos aqui não é por acaso. E é uma oportunidade que Jesus nos dá. Ele diz, vai lá, meu irmão, agora você vai conseguir. Você vai vencer agora. E a gente vai andando e tropeça feio. Muito. E ele nos dá a mão e dá uma nova oportunidade. Mas em quantas encarnações nós estamos assim, gente? Em quantas encarnações? E o ensino de Jesus é o seu exemplo, é aquilo que está no Evangelho. Os seus atos, as suas palavras, o seu exemplo, que não deixou nada escrito, mas foi muito bem exemplificado. Esse é o problema de hoje. E que gera fanatismos em função dessas falsas interpretações. O fundamentalismo, tudo reside aí. Interpretou mal o Alcorão, deu no que deu. No Alcorão você não acha nada em relação a tudo isso que nós vemos nas mídias de hoje. Só fala de amar ao próximo, igual como Jesus falava. Amar ao próximo, ajudar o irmão, trabalhar juntos, amar juntos. Não fala de matar, ódio, de explodir casas A, B ou C. Isso é o quê? São as interpretações errôneas dos fundamentalistas. A doutrina básica de Jesus está baseada na moralidade, na reforma religiosa, porque Deus era amor e bondade, e por isso ele veio exemplificar, e por isso as pessoas ficavam espantadas quando ele dizia, se uma face for esbofeteada, oferece outra. Perdoa o teu inimigo. Opa, mas como é que vai ficar a lei de Italião, a lei de Moisés? Eu vou perdoar o meu inimigo? Moisés fala exatamente o contrário. E sem falar das consequências irracionais da religião muçulmana em relação ao sexismo, ou seja, a mulher perante a religião muçulmana. E naquelas regiões da África, das mutilações na área genital das mulheres, em nome de uma religião. Olha só, estamos no século XXI, pessoal. Mas parece que a gente parou lá no século XIV. Se a mulher muçulmana for pega falando uma mentira, uma falsa verdade, ela é obrigada a mastigar pedra até ficar sem nenhum dente na boca. Sabiam disso? Século XXI, pessoal. Ensinou o livre-arbítrio. E as suas ações externas, em relação aos seus exemplos, também nos faz referência a ações internas, em relação às reflexões, às emoções, aos pensamentos. Tudo isso que se fala na casa espírita hoje, Jesus já falava naquela época. Só que naquela época a gente não tinha ouvido para ouvir. Por isso que ele prometeu o Consolador. E esse Consolador chegou há mais de 150 anos atrás. E como é que esse negócio do Natal apareceu? Como é que chegou essa história do Natal? Jesus nasceu mesmo no dia 25? Todo mundo aqui já sabe que não. Não foi. Não foi no dia 25. O Natal é uma adaptação católica de antigas festas pagãs. Estas festas eram promovidas por culturas ancestrais para comemorar o solstício de inverno e trazer boa sorte na agricultura, com novas e grandes plantações,
uma colheita maravilhosa, com muito dinheiro no bolso. A celebração do solstício é atribuída a épocas anteriores ao nascimento de Jesus. Na antiguidade, significava uma virada das sombras para a luz, o renascimento do sol. E aí nós fomos pesquisar quais os povos antes da Palestina, né, cultuavam a celebração do solstício. Então está aqui, os povos que comemoravam estas efemérides. A gente começa lá pelos gregos, romanos, nas suas Saturnálias. As Saturnálias eram comemoradas entre o dia 17 de dezembro ao dia 1º de janeiro. E dependendo do imperador romano, poderia durar até um mês. Festas, circos, gladiadores, lutas, muito vinho, muita orgia também. Daí vem o Carnevale, onde a carne de nada vale. Nós não vamos nem entrar ao mérito das Saturnálias, porque eu ficaria envergonhado de comentar tal coisa. No Egito, se celebrava o culto ao deus Osíris, em relação ao mundo dos mortos. Era nesse mesmo período, de dezembro, meados de dezembro, a início de janeiro. Os persas também promoviam tal festividade em relação ao deus Mitra, o deus do sol. No mesmo período. E os povos antigos da Grã-Bretanha, e vocês já devem ter visto essa imagem aqui várias vezes, né, no monumento de Stonehenge, construído há mais de 3.000 anos antes de Cristo, já comemorava a trajetória do Sol nesse solstício, promovendo aqui até sacrifícios de seres humanos aqui dentro, em relação à nova oportunidade de uma bela plantação, uma bela colheita. Então isso não é de agora. A história, né, nos mostra que isso já vem de muito tempo. Foi então que o imperador Júlio, já sentindo o gostinho do cristianismo e uma oportunidade de se manter no poder, porque já estava começando a haver uma racha em Roma, e ele desejoso de se manter no poder, né, usa as referências do Nazareno, que há 4 séculos atrás tinha desencarnado, e achou por bem determinar que o Cristo veio ao mundo no inverno de 25 de dezembro, porque lá é inverno, né? De 25 de dezembro. E a história mostra que não foi no inverno, exatamente foi o contrário. É uma época de calor, porque a vestimenta das pessoas na época que Jesus nasceu era propícia ao calor daquele período que nós vimos no início. Ou chovia ou fazia calor. Foi na época de calor. Então foi 6 meses antes, com certeza, que Jesus veio ao mundo. Então, mais numa engenharia aí, né, matemática interessante, determinaram que ele veio no dia 25 de dezembro, porque era o auge das festas pagãs de todos os povos, inclusive do pessoal de Roma. Todos. Era nesse dia 25 que era o auge das festividades pagãs do solstício de inverno. Então, pouco a pouco, né, a manifestação católica se sobrepôs às demais comemorações originais por toda a Europa. Aqui nós vemos a festa pagã, esse é o deus Mitra, que está relacionado também aos festejos da Saturnália. E por isso que o dia 25 foi oficialmente, né, colocado vitória da igreja da época, e até hoje. A igreja, voltando ao paganismo, precisava ter suas festas, porque ela não ia acabar com as festas pagãs. E aí, como é que vai ficar a população, o populacho? Como é que vai ficar? Sem festas? Não, vamos tentar conciliar. Então precisava ter suas festas e acabou por dar nomes cristãos às festas pagãs já existentes, identificando o Natal
a pior das festas pagãs. Fixaram para aquela data saturnária o nascimento do Cristo. No século VI isso já estava acertado, definitivo. E a igreja achou conveniente instituir o feriado relativo ao aniversário de Jesus Cristo. Mas havia um problema. A Bíblia não informava qual era essa data. A Bíblia nunca diz, nunca disse. Então a igreja bateu o martelo. A igreja criou as festas chamadas cristãs para substituir as pagãs, paganizando, vamos usar esse neologismo, o cristianismo, a fim de manter satisfeitas as mentes carnais do povo. E aí foi. Dessa data cristã ao carnaval é um passo, que era outro período também de festas, ao deus Baco, ao deus do vinho, onde a carne vale, a carne de nada vale. 4 dias no Brasil. Como eu falei, dependendo do imperador, poderia durar semanas. Na Bahia, eu acho que é mais de um mês. Já começou semana passada. Começou semana passada. Então, e é uma pena, né, poxa? Emmanuel diz, Bezerra diz, olha, lá de cima a gente vê esse povo pensando no carnaval. É a reencarnação ainda daqueles espíritos que ainda têm o prazer, né, de poder se libertar. 4 dias onde tudo é permitido. Repito, no carnaval, segunda-feira, estaremos aqui falando sobre isso. Quem quiser, eu não vou dizer que estarão pulando o carnaval, estarão viajando. Mas quem não estiver viajando, pode vir à casa de Eurípides, que nós estaremos aqui para explicar como é que isso funciona. E Emmanuel é taxativo. Evitem o carnaval. Emmanuel não tem meias palavras. O Chico que sabe bem isso, né? Evitem o carnaval, porque vai fazer mal a você. Emmanuel que fala isso. Quem não acredita, vai. E o que vai acontecer? Segundos de prazer poderão gerar séculos de sofrimento, por causa da carne vale. Minutos de prazer se transformarão em séculos de sofrimento. Bom, finalizando, fica a pergunta no ar. Mas quando nasceu Jesus? Quando nasceu? Podemos determinar uma data? Olha, isso não importa. Não importa. Por quê? Porque o que importa é quando Jesus nasceu no seu coração. Se você perguntar a cada um dos apóstolos, quando Jesus nasceu, ele vai dizer um momento em que conheceu Jesus. Se perguntar a Maria, provavelmente ela vai dizer, não foi no momento da manjedoura que eu conheci Jesus. Se perguntar aos 500 da Galileia, porque não eram só os 12, vocês sabem disso. Eram os 500 da Galileia. É um outro livro que vocês devem ler, A Boa Nova, do nosso Chico. No penúltimo capítulo ele fala dos 500 da Galileia. Eram 500 pessoas, além dos apóstolos, que conviviam com Jesus em dias e horas e local marcado por ele, para conversar sobre o Evangelho, para assim que ele desencarnasse, saísse pelo mundo afora, divulgando o Evangelho. Todos os 500 foram martirizados. Os 500 da Galileia. Se perguntar para cada um deles, eles vão dizer que dia que Jesus nasceu. Aí a gente deixa no ar a pergunta, quando Jesus nasceu em seu coração? Se nós somos espíritos milenares, se nós estivemos no momento da crucificação de Jesus, muitos de nós passamos por lá sim. Eu falo sempre isso aqui nas nossas reuniões, quando a gente fala de Jesus. Possivelmente tem gente nova aí que está chegando hoje, nunca ouviu eu falar sobre Jesus. Quando a gente cita aquele ditado popular, quando está tudo dando errado para a gente, tudo mesmo,
O Vasco vai para a 2ª divisão de novo, tudo. O governo não pagou meu 13º, mas tudo bem. Parcelou em 5 vezes, tudo bem. Tudo dando errado. Diz alguém, você jogou pedra na cruz, né? É o ditado popular. Mas a gente já comentou isso aqui muitas vezes. Fizemos pior. Gritamos Barrabás. Fomos nós que gritamos Barrabás, que aquele nazareno incomodava, como incomoda até hoje muitos de nós. Incomoda. E enquanto não aprender a usar o verbo amar e perdoar, vamos continuar nesse contexto. Podemos ouvir lá fora pessoas dizendo o que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso planeta, mas em relação aos nossos dirigentes políticos, no campo da ética, da moral, dos valores, podemos ouvir lá fora coisas do tipo, chegamos no fundo do poço, estamos desgovernados, estamos a Deus dará. Olha, podemos ouvir falar isso de qualquer pessoa lá fora, menos de um espírita cristão. O espírita não pode jamais repetir tal frase. Senão eu vou ter que chamar Eurípides, numa comunicação de uns 2 anos e meio atrás, a Sueli Caldas Schubert, quando ele diz textualmente, perderam a fé em Jesus? Jesus ainda está no leme. Ele ainda é o governador desse planeta. E tudo isso que está acontecendo são as consequências do nosso passado delituoso que promoveram tudo isso. Tudo isso. Então a gente está no momento certo. O divisor das águas, a divisão. Vivenciando, e é uma prova difícil. E olha, muitas vezes, ao ver os noticiários da televisão, falamos assim, mas tem que prender mesmo, tem que fazer isso, aquilo, mas cuidado, hein? Se a gente estivesse no lugar deles, faríamos até pior. Então, qual é a recomendação dos amigos espirituais de Bezerra para esse momento tão difícil da nossa pátria? Última mensagem dada por Divaldo, quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, em agosto, ou setembro, quando ele esteve aqui. Orar pelos dirigentes do nosso Brasil, do nosso planeta. Porque as coisas estão mudando. Os espíritos já estão chegando. Essa galera aí do 3º milênio já está chegando. Emmanuel já está entre nós, já deve ter uns 14 anos de idade, 15 anos de idade. Então, não percam a fé. Será que isso também nós já perdemos? Já perdemos a fé em Jesus? Então não repitam isso que vocês ouvem lá fora. E nem deixem o medo entrar dentro da sua casa. Porque o medo está entrando. Pelos noticiários, só de violência, de terror, de sangue, de ódio, terrorismo. Sem perceber, o medo está entrando dentro da sua casa. E vai chegar um ponto que você nem mais vai sair de casa. Com medo. Então, não perca a fé em Jesus. Ele ainda está conosco. Nós é que não estamos com ele. E fica a pergunta, quando Jesus nasceu em você? Muita paz a todos e um feliz Natal de toda a turma de Eurípides, encarnados e desencarnados. Um feliz Natal para todos vocês. Muita paz a todos. Obrigado. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, ele deu-lhe apóstolo.